Graça e paz, amados, juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje, domingo, dia especial, dia do Senhor. E mais especial ainda porque nós comemoramos hoje o Dia dos Pais. E eu quero desejar a você, papai, todos que estão me vendo, me ouvindo, um feliz Dia dos Pais. Que seja um dia abençoado na sua vida, meu querido. Você esteja aí desfrutando dos seus filhos com muita alegria, muita paz e muito amor. E você, papai, que está longe do seu filho, que Deus te abençoe também, meu amado. Sei que não é bom estar longe dos filhos, mas saiba de uma coisa: o Senhor está do teu lado, Ele te abençoa e você é um filho querido dele. Que Deus te abençoe grandemente. E a todos um feliz Dia dos Pais. E neste dia especial do Dia dos Pais, eu quero estar trazendo uma mensagem para os amados sobre um pai, um homem de Deus que era também pai e que está registrado na palavra do Senhor para exemplo nosso, para nós estarmos aprendendo com ele. Seu nome é Eucana. Lembra-se de Eucana? Eucana foi o pai de Samuel. Sua história está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. E eu peço a você que abra a sua Bíblia lá para podermos aprendermos com este homem. Que homem de Deus, não, querido? Para entendermos o contexto de Eucana, está registrado aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, onde nós lemos o seguinte: houve um homem de Ramataim Zofi, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Este era Eucana, o pai de Samuel. E o que este homem tinha de especial, querido? Uma das primeiras coisas que nós vemos de especial na vida deste homem é que ele era o sacerdote do seu lar, um pai sacerdote do lar. Você, papai, você exerce a sua função de sacerdote do lar na tua casa com os teus filhos. Este é o maior presente que nós devemos deixarmos para os nossos filhos. Sermos realmente sacerdotes dos nossos lares. E Eucana era o sacerdote do seu lar. Ele exercia esta função. Vamos lembrar do contexto onde Eucana vivia. Se você voltar a sua Bíblia um pouquinho, no livro anterior nós temos 1 Samuel, nós temos Ruth, que está entre Samuel e o livro de Juízes, mas o contexto em que Eucana vivia era o contexto de Juízes, era naquele tempo ali onde ele estava vivendo. E se você ler o último versículo do livro de Juízes, você vai ver que o livro termina assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Era este o contexto em que Eucana vivia. Cada um fazia o que dava de melhor na cabeça, o que achava que era correto. E muitos se aproveitando deste contexto, querido, não estava nem aí para as coisas do Senhor. Cada um adorava os deuses que vinha na telha, que vinha na cabeça. Mas nos diz logo no começo, houve um homem. Houve um homem e este homem era Eucana. E ele exercia o seu sacerdócio do lar. Observe, por exemplo, você pode ver no livro de 1 Samuel, no versículo de número 3 nos diz:
Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Aquele homem, querido, ele exercia o seu sacerdócio independente das condições que estava vivendo a nação, cada um fazendo o que achava que deveria fazer de melhor. Não, ele seguia os mandamentos e os preceitos do Senhor, e de ano em ano ele subia para adorar o Senhor. Independente de como estivesse a situação política daquele momento, naquele contexto que ele estava vivendo. E ainda mais, olha que interessante que nos diz o livro também de 1 a Samuel, no versículo de número 20 capítulo de número 2, versículo de número 12, nos diz assim, ó: era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Os filhos de Eli exerciam o sacerdócio também na época, mas eles estavam longe do Senhor, eles não conheciam o Senhor. Esse termo aí, realmente, não conhecia, significa não temiam, não obedeciam ao Senhor. Se você for um pouquinho mais para frente, capítulo 2, versículo de número 27, você vai ver o seguinte, você lê o seguinte: e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o êfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que das coice contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordades do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Dais coice contra o sacrifício, significa tratar com desprezo. Eli era responsável pelos seus filhos. Os seus filhos tratavam com desprezo os sacrifícios do Senhor, e Eli honrava mais os seus filhos do que o Senhor, e Eucana estava vivendo naquele contexto. Situação política totalmente fora, sem rei, cada um fazendo o que estava na cabeça. Sacerdote também fora do contexto, não estava exercendo realmente. Os sacerdotes desprezavam os sacrifícios do Senhor, mas mesmo assim, Eucana era o sacerdote do lar. Ele subia ano a ano para ofertar ao Senhor. Trazendo para os nossos dias, querido, nós vivemos tempos assim. Nós não sabemos nada. Vamos pegar o contexto do Brasil, que político aí está terrível. Passamos numa época que nem sabia nem quem era ministro da saúde, não tinha nada, tudo meio bagunçado. Temos sacerdotes fora do caminho do Senhor, mas o que isto tem a ver com a minha adoração, com o meu sacerdócio pessoal? Você deve ser um homem que deve exercer o seu sacerdócio do lar. Deve ser um pai que exerce o sacerdócio do lar, independente do que o mundo esteja vivendo ou passando. Nós devemos ser assim. Um bom pai é assim. Ele exerce o sacerdócio do lar. Eucana, querido, independente. Olha, o povo, cada um está fazendo o que acha que é melhor. Os sacerdócios estão longe dos caminhos do Senhor, estão desprezando os sacrifícios do Senhor, mas eu, em minha casa, eu irei adorar o Senhor. E de ano em ano, ele ia e adorava e sacrificava o Senhor lá em Siló. Subia, versículo 3, capítulo 1 de 1 Samuel, subia, pois, este homem da sua cidade
de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos. Olha aí, você, querido, tem adorado o Senhor, tem exercido o seu sacerdócio do lar. E este homem, querido, ele quando ele subia, ele levava consigo toda a sua família. Nos diz o versículo de número 2 que ele tinha 2 mulheres. Nós não vamos entrar aqui na discussão. O contexto da época lá era permitido. O costume lá, eles tinham 2 mulheres, provavelmente porque uma delas era estéril. E para dar prosseguimento à linhagem familiar, eles tinham 2 mulheres. Mas ele tinha 2 mulheres. Ele pegava as suas mulheres, ele pegava os seus filhos e filhas e ele ia adorar o Senhor. Hoje tem muitos pais que não estão exercendo o seu sacerdócio do lar. Preferem estarem dentro das suas casas, com suas TVs ligadas, dando várias desculpas, dando aí motivos para não irem à casa do Senhor, para não irem adorar o Senhor, e o resultado disso é que famílias têm sido destruídas. Amados, precisamos exercer o nosso sacerdócio do lar. Você, papai, se você quer ser um bom pai, seja verdadeiramente o sacerdote do teu lar. Vá você e toda a sua família adorar ao Senhor. Isto é o que faz um bom pai. Este legado, nós como pais devemos passar para os nossos filhos. Você tem feito isto, querido? Tem muitos pais que preferem estar em casa no domingo à noite assistindo o jogo do Corinthians, ou do Palmeiras, ou do São Paulo, ou qualquer outro time, não interessa, ou no belo de um churrasco, mas não levam os seus filhos à casa do Senhor, não conduz a sua família, não exerce o papel de sacerdote do lar. Eucana fazia isto. De ano em ano ele ia adorar e sacrificar ao Senhor. Segunda característica de um bom pai, este é o tema do nosso estudo desta noite, um bom pai. Segunda característica de um bom pai que nós vemos em Eucana é que ele amava e ele cuidava da sua família. Um bom pai deve amar e deve cuidar da sua família. Você tem cuidado da sua família? Cuidado em todos os sentidos, querido. Espiritual, físico, financeiro, tem que estar buscando. Observe realmente o versículo de número 4 de 1 Samuel 1. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ele repartia com a sua família, para que a sua família estivesse também oferecendo sacrifícios ao Senhor. Um bom pai, querido, ele cuida da sua família, ele ama a sua família. E observe, se você ler o texto, havia um atritozinho ali, uma contendazinha entre as mulheres, uma tentando ali humilhar a outra, mas ele cuidava de todos e ele buscava a paz de todas. E isto nós vemos realmente no texto que nós estamos lendo. Amava, querido, a sua família, cuidava da sua família. Olha o versículo de número 8, nos diz: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Vamos ler o versículo 7 para os irmãos entender. E assim o fazia ele de ano em ano, porquanto ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E porque está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele se preocupava com Ana. Ele cuidava da Ana porque sabia do sofrimento que a Ana estava passando. Meu querido irmão, você que me ouve, você cuida, você se preocupa da sua esposa, você cuida dela, você se preocupa do que ela está passando, dos seus sentimentos, você cuida dos seus filhos, das suas filhas, você tem que conversar. Um bom pai faz isto, querido. Não é só sair de casa, passa o dia trabalhando, volta, tira a sandália, deita no sofá, vai dormir, sai de novo. Não, tem que haver um relacionamento, um cuidado.
Eucana fazia isto, e ele chega a dizer, não sou eu melhor do que 10 filhos? Não é que ele estava se orgulhando disto, não. É que ele cuidava realmente da sua família. E um bom pai ama e cuida da sua família. Observe algo interessante. No versículo de número 22, nos diz que passou um ano, versículo 20, para os irmãos entender, nos diz o seguinte: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e o chamou de nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Lembrando da história, eu não toquei no assunto de Samuel, mas os amados que estão me ouvindo sabem do contexto. Ana não podia ter filho, e ela orou ao Senhor, e o Senhor lhe deu um filho, e ela ofereceu aquele filho ao Senhor. Mas nos diz, versículo 21, e subiu aquele homem Eucana, eu estou frisando neste sacerdote do lar, e subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa. Olha aí, olha o papel do sacerdote. Vamos todos adorar o Senhor. Não é um vai, o outro fica. Não, o sacerdote, olha, vocês estão debaixo do meu teto, vamos lá adorar o Senhor. Toda a sua casa, e lembremos no contexto aqui, querido, toda a sua casa era empregado, era servo, era todos os que estavam debaixo do cuidado daquele sacerdote do lar, daquele pai de família. Patriarca ali, ele conduzia tudo, então todo mundo ia com ele. E nos diz, e subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer a teus olhos. Fica até que o desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. Nós devemos entender algo importante aqui. O voto que Ana fez, Eucana, ele tinha o poder, se ele quisesse, de desfazer o voto. Ele podia dizer, olha, este voto que você fez, nós só temos Samuel, é o nosso filho único, não, você está desobrigada dele, não vai cumprir. Eucana podia fazer isso. Se você for lá no livro de Números, capítulo de número 30, versículo de número 6, nos diz o seguinte, só para os irmãos entenderem. Vamos começar versículo de número 3. Números 30, capítulo 3. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos. E toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir todos os seus votos e as suas obrigações, com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhe hospedou. E se ela, olha agora interessante, e se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou dito irrefletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Não quer dizer que Ana fez um voto ali, irrefletido, nada disso. Ela sabia bem o que ela tinha feito. Mas se Eucana, quando soube do voto, ele podia dizer, opa, não, Samuel vai ficar conosco. Não vai para a casa do Senhor. Ana não pecava, Eucana não pecava, porque a lei dizia que podia. Mas não foi isto que ele fez, querido. Ele compreendeu a situação, o coração de Ana, e ele manda, olha, faze do jeito que você achar melhor. Ele, querido, amava, cuidava da sua família. Meu amado irmão, querido papai, ame, cuide da sua família, porque ela é o melhor presente que Deus lhe deu aqui na terra. Ame seus filhos, ame a sua esposa, cuide dela, respeite-a, ame seus filhos, cuide dele, respeite-o e, acima de tudo, querido, exerça o sacerdócio do lar dentro da tua casa. Porque é isto que um bom pai faz. Terceira coisa, um bom pai, ele
adora a Deus. Eucana, querido, ele adorava ao Senhor. Versículo de número 21 do texto que nós estamos lendo, antes, logo no começo do capítulo 1, no versículo de número 2, nos diz: este homem tinha duas mulheres, o nome de uma era Penina e o nome da outra, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar o Senhor. Eucana, ele adorava, ele tinha prazer em adorar o Senhor. Olha o versículo de número 21. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Eucana, querido, ele era um bom pai, e um bom pai adora ao Senhor. Adorar ao Senhor, querido, é deixar que o Senhor seja a primícia na nossa vida. É buscar andar conforme os mandamentos do Senhor, conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia Sagrada. Adorar o Senhor é cuidar dos nossos filhos conforme o Senhor manda. É honrar o Senhor, é amar as nossas esposas. Um bom pai faz isto. Que você, meu amado, que me ouve, você, papai, me ouve esta noite, você, mamãe, também, seja um bom pai. E como homem, exerça o seu sacerdócio do lar. Seja verdadeiramente o sacerdote do seu lar. Isto vai exigir sacrifício da sua parte. Vai exigir persistência, lealdade ao Senhor. Às vezes as pessoas vão te achar meio ET, mas o Senhor vai se agradar de você. E que possa dizer, do ano de 2020, com toda a pandemia, com todo o governo meio ruim, cada um achando que devia fazer o que vier na telha, houve um homem chamado José, chamado João, chamado Manuel, que adorava o Senhor. Seja o sacerdote do lar. Ame sua família, seus filhos, cuide deles. E, acima de tudo, seja um pai que adora o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te dê, querido, muitas alegrias junto com os seus filhos e com toda a sua família. Amém? Vamos orar? Pai, abençoa os papais que me ouvem. Cuida deles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, que tu dê saúde e prosperidade, tanto a eles quanto a seus filhos. Cuida daqueles pais que estão longe dos seus filhos, talvez passando por algum problema, tristeza, que tu esteja neste momento consolando corações, colocando paz e alegria. Que Jesus Cristo esteja com eles. Cuida dos filhos que também perderam seu papai, Senhor nosso Deus, que tu os abençoe também, que eles tenham a certeza que o Senhor nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é o nosso Pai, e Ele sempre cuida de nós. Abençoa a tua igreja, teu povo espalhado pela face da terra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja na tua vida, querido papai, na vida dos teus filhos, da tua família, na tua casa. Seja com todos aqueles que em todos os locais do planeta Terra adoram ao Senhor, exercem o seu sacerdócio do lar, amam seus filhos e cuidam das suas famílias. Amém e amém. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.